quando seu filho lê poemas, contos, crônicas, narrativas, com diálogo, sem diálogo, ele vai entendendo que existem textos diferenciados. Existem textos organizados de uma forma diferente por causa do estilo que ele é escrito. Então, o poema se escreve com versos. A narrativa precisa de um narrador que vai narrando aquela história. E lá pelas tantas pode ter personagens falando. O conto é uma história mais curta. A crônica é um texto que traz questões do nosso dia a dia e se mistura com as nossas opiniões. Então são textos diferentes que seu filho vai lendo e vai descobrindo que quando ele for escrever, ele vai trazer essas características para dentro desse texto. Se ele tiver que escrever uma narrativa, por exemplo, ele vai pensar no narrador que vai estar contando essa história. Lá pelas tantas, os personagens vão falar, ele já sabe que vai precisar usar aqueles sinais, né? De fala, o travessão, alguém está falando, outro travessão, muda, né? Outra personagem falando. Então ele já vai entender que esses diferentes textos precisam ser escritos com as suas características. Então isso é importante, sim. Além de criar o hábito de leitura com seu filho, é trazer também textos diferentes para que ele possa ler, oportunizar essas leituras, para que ele entenda que existem vários tipos de textos, vários gêneros textuais. E aí ele vai compreendendo um pouquinho de cada um, vai tendo essa clareza de que cada um tem as suas características. E isso facilita a escrita dele. Depois, quando o seu filho vai avançando nas séries, vai chegar lá nas séries finais, ele já vai tirar de letra como escrever um conto, como escrever uma crônica, como escrever um poema, porque ele já vem lendo isso, ele já vem trazendo, né, na sua memória esses textos. Isso facilita demais na escrita.